mas nós vamos conseguir, né? Eu até pediria aqui uma garrafinha de água, porque hoje eu não tomei nada quente. A garganta abre quando toma algo quente, né? Irmãos, já em pé, gostaria que os irmãos abrissem em Ezequiel, capítulo 37. É uma passagem bem conhecida, mas Deus me levou a tirar muitas mensagens dele para nós, para a tua igreja, deste texto. Ezequiel, Glória a 39, Deus. parece. É o vale de ossos secos. E a palavra, ela vem se testificando desde o momento em que a irmã Rânia leu em Isaías. Quando a nossa irmã Ângela falou sobre a cegueira espiritual. Então Deus vai testificando aquilo que Ele colocou no coração. Porque aqueles que pregam, que levam a palavra, ele tem uma responsabilidade muito grande, gente. Subir neste púlpito não é nada fácil. Mas a gente não pode fugir quando você recebe o convite. E eu gostaria de, nesta oportunidade, vamos ler aqui, para então introduzirmos, porque eu quero também aproveitar hoje, que é uma coisa que eu sempre prometi à igreja, que eu iria dar o meu testemunho de como Deus me curou de um câncer. Não tem tantas coisas, eu não sei até que horas nós podemos, até meio-dia, então nós temos muito pouco tempo. Então vamos ler rapidinho. E veio sobre mim. Veio sobre quem? Sobre o profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos. E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quem disse isso? Deus, né? Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Poreis nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Ezequiel cumpriu o que Deus mandou falar. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Maravilha! Profetiza, Ezequiel, ao Espírito. E profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande e em extremo.
Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e os farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz tudo isso, né? Deus fez tudo isso. Deus falou com Israel, o povo de Israel, e esse Israel é agora a sua igreja. Deus está falando conosco. Mas antes de entrarmos nesse texto, eu gostaria que o irmãozinho colocasse uma imagem. Não, o irmão vai estar aí, né? Ah, então tá bom, tá ótimo. Então não agora. Irmãos, pode sentarem, pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, toda a igreja acompanhou, né, o problema que eu tive do câncer em 2022. Eu, por incrível que pareça, irmãos, eu já sabia desse câncer. Porque um dia, o profeta Danilo, todos conhecem aqui, né? Ele é muito meu amigo. Ele estava uns 2 anos antes, acho que em 2020, pregando no Cape Cod. E quando ele veio para tomar o avião para ir embora para o Brasil, ele me ligou, ele falou: amiga, posso passar aí na tua casa? Você está aí? Você pode me levar no aeroporto? Eu falei: sim, claro. A gente toma um café aqui, eu te levo. E ele veio. E tomamos café e ele já estava no horário, mas ele falou: eu quero orar por você. O Dejaí estava sentado no sofá. Ele orou e falou: amiga, com licença, mas eu tenho que colocar a minha mão aqui. Tem um câncer. Deus manda te dizer que tem um câncer. E eu não sentia nada. Mas o que eu recebi ali, porque Deus usa aquele menino para cura. Eu já vi Deus usar aquele homem para curar assim, instantaneamente, imediatamente a pessoa sair dali curada. Mas Deus não me curou naquela oração. Então eu entendi que Deus queria mais de mim. Queria que eu buscasse mais dele. Então, esses 2 anos, irmão, foi o ano que eu mais cresci na palavra de Deus. Aleluia. Se vocês verem essa Bíblia aqui, ela está toda marcada de Gênesis e Apocalipse. E eu orava, acordava nas madrugadas e buscava de Deus. Então, irmãos, tem provações que a gente passa. Yes. É para crescimento. Aleluia. E você tem que entender isso. Yes. Aleluia. E eu entendi. Eu falei: Deus, eu sei o que o Senhor quer da minha vida. Graças a Deus. E comecei a buscar. E um dia, eu fui na médica, na consulta do primary doctor. E ela fez os exames, papai, e falou assim: está tudo bem com você. E eu já, uma semana antes, eu estava vindo eu faço, 2 segunda-feiras, eu faço casa muito longe, lá em Medfield. E eu estava vindo de lá. Irmãos, eu não conseguia mais dirigir. Eu não conseguia encostar isso aqui na poltrona do carro. Mas eu não falei para as meninas que trabalham comigo, mas eu consegui chegar em casa. Sabe, aí que eu marquei essa consulta com a doutora. E a doutora fez os exames, fez tudo. E quando isso aí já começou a me incomodar, aí eu fui no médico, né? Fui no médico.
E aí ela falou assim, tá tudo bem contigo, os exames dão tudo bem, papapá. Falei, doutora, eu sinto algo aqui nessa região. Ela falou, deita aí. E ela deitou, e ela começou a palpar, Vamos pedir um CAT scan imediatamente. E pediu. E fui fazer o CAT scan. E quando veio o resultado, ela ligou para minha filha, porque a minha filha que tem o telefone lá de urgência, eu estava trabalhando. A minha filha falou, mãe, a doutora ligou. E ela disse que tem algo estranho no seu corpo. Especificamente no seu rim. E que você precisa procurar um médico imediatamente. Aí a minha filha, com mais urgência, já ligou para o hospital e conseguiu uma consulta 2:30 da tarde daquele dia. E eu estava trabalhando. Aí a outra menina que dirige, né, falei, você segue em frente com a turma que eu vou para casa. Eu vou me trocar, que a minha filha já marcou a consulta. Mas não falei nada, o que era, né? Qual a urgência que era. E fui nessa consulta. E aí o médico fez aquela bateria de exame todo e ele mostrou. Todo tomado essa região com câncer. E que se não fosse tirado imediatamente, ele estava na direção de uma veia que liga até o coração. Então foi uma coisa de emergência. E eu fui com esse médico, ele estava entrando de férias 2 semanas para a Itália. Ele é um italiano, mas a gente via no rosto dele que ele estava cansado. Ele falou, eu preciso dessas férias, eu preciso, 2 meses. Aí a minha filha falou, não, mãe, vamos por Dana-Farber. Vamos para o centro de Boston, vamos ao Dana-Farber, que lá eles são especialistas na questão de câncer. E fui e encontrei um médico. Eu falo sempre para todo mundo, né? Se esse médico fosse um bichinho, eu colocava dentro de uma caixinha e levava para casa. Que pessoazinha boa. Que pessoazinha assim, cheio. Sabe quando você conversa com um médico e você vê assim, aquela segurança nele. Aleluia. Aí ele falou, vamos conseguir essa cirurgia para você imediatamente. Ele era urologista, mas ele ia fazer a cirurgia. E o oncologista estaria ali e também o do coração. Era suposto ser 7 horas de cirurgia. Mas com 3 horas, o médico enviou Pedro Lucas. Manda aí a imagem do vídeo. O vídeo que o médico está segurando o câncer. É uma imagem, não tem criança aqui, né, gente? Olha o tamanho do câncer. Você sabe que o rim é pequeno, né? Mas olha o que se tornou. Olha aí, ele nas mãos do médico, ele está apertando ali o câncer que podia estourar e dar metástase no meu corpo. Irmão, você vê o cuidado de Deus na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Deus determinou, daqui você não vai. Passa a outra imagem, Pedro Lucas, por favor. A imagem Aleluia, Deus. da medida do câncer. É quase o tamanho da bola de um futebol americano, gente. Olha só. Esse é o tamanho do câncer. Então, hoje que eu posso ver isso assim, né? Mas na época, no dia, pode passar a minha imagem do corte. Do corte foi a barriga toda. Foi como se fosse abrindo um animal. Né? E a minha imagem com um sorriso no rosto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãs, eu fui provada muito nesse período. O médico, ele falou, o oncologista, né, conversou com a minha filha, para ela não ter mais essa célula maligna no corpo, nós vamos fazer uma vacina do próprio câncer. E aí ele falou, ela tem que vir aqui assinar.
E aí eu assinei um termo. Aí eu falei, a Paty falou assim, eu posso ter esse termo na mão para eu ir lendo? Ele trouxe. Era 100 páginas. Uau. Aí minha filha pegou, né? Aí no carro eu falei, filha, não tome tempo, não perca tempo lendo esse termo. Eu não vou assinar isso. Eu não quero vacina. Aleluia. Eu não quero vacina. Glória a Deus. Eu vou me submeter à cirurgia, porque eu sei que Deus está no controle dessa cirurgia. Glória a Deus. Mas eu não preciso de vacina. Irmãos, então foi essa bênção, né? Já tem 2 anos, desde então eu fazendo o CAT scan de 4 em 4 meses, vai lá, eu passo um dia no hospital, tira exame de sangue, faz o CAT scan, depois faço consulta com o médico, então eu passo um dia lá, levo meus livros e fico lá lendo o dia todo. Então, 4 meses, agora está de 6 em 6 meses, então o médico falou, já passou mais de 2 anos, então não há possibilidade de retorno. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é fiel. E nós vamos ver aqui, irmãos, essa palavra de Deus para Ezequiel, que nós não podemos deixar de enxergar a impossibilidade absoluta da salvação de um homem. Glória a Jesus. Nós não sabemos enxergar isso. Por quê? Porque os nossos olhos estão vendados para isso. O mundo, ele está assim, indo de mal a pior e cada dia mais. Eles até pegam a Bíblia, a palavra de Deus, para ler, para conhecer, mas para debater sobre o que está na Bíblia. Não é para conhecer o nosso Deus. Então nós estamos num tempo em que há muitas até igrejas, mas nós estamos muito aquém do que Deus quer para nossas vidas. O que Deus fez com Ezequiel, gente? Tomou ele, colocou no meio. Meu Deus. E ele viu, eu acho que ele viu pouca coisa ali. Aí Deus falou assim, vai ao derredor, né? Deus falou para ele aqui. Ele me fez andar ao redor deles. Ele me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos, Ezequiel fala. Eram muito numerosos. E nós vemos, irmãos, que Deus usa um profeta que tem fé. Um profeta que é cheio de Deus. Deus não vai usar uma pessoa que não tem conhecimento dele, que não o ama, que não tem fé, numa situação de enxergar o espiritual. Yes. Aleluia. Ele só vai colocar alguém que está preparado. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos sair do raso. Vamos aprofundar. Vamos entrar, mergulhar, comer, digerir esta palavra. Porque quando Deus fala, é pela sua palavra. Aleluia. Deus ali estava falando com o profeta Ezequiel. E Deus falava e soprava no ouvido dele. E assim ele quer falar conosco, irmãos. Nós precisamos estar preparados. Eu vi que Deus queria algo de mim. Filha, anda, caminha. Mas tem gente que poderia estar murmurando. Não, peguei um câncer. Como que Deus permite que eu pegue um câncer?
mas só para cumprir um ritual social. Um ritual, um hábito. Ai, mas lá é muito legal. Eu tenho lá os meus amigos, tenho lá, né? Nós temos que vir na igreja e entender que a palavra, ela tem que ser pregada. Nós temos dragões para enfrentar, mas isso não pode ser feito no poder de um homem. Ele só é feito no poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos fracos quando nós entendermos o quão fraco nós somos. Nós vamos entender que nós precisamos desse Deus. E que nós temos que buscá-lo. Nós temos que buscar. Porque a seara, ela é grande, irmãos. A seara é grande. É muita gente no mundo que precisa ouvir essa mensagem. Mas poucos são os ceifeiros, irmãos. Poucos são esses ceifeiros. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem de Deus e que ele tem um valor intrínseco nele. Ele tem um valor. Mas devemos enxergar a queda, a escuridão e a impossibilidade de um homem ser salvo a parte da obra sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que a regeneração de uma alma irá se manifestar. O poder de Deus ainda maior do que na criação. Porque Deus criou o mundo do nada. Mas transformar algo que é pecador, que odeia Ele. Porque se você rejeita algo, é porque você odeia. Irmãos, na história de José, os irmãos odiavam José. E o que eles fizeram? Vamos nos desfazer dele. Ou mata ou manda ele embora para longe. Se você não ama, você odeia. Então, mas Deus, Ele faz algo glorioso. Ele transforma um pecador em um filho de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Mas vamos olhar para o homem. O que é o homem? A Escritura testifica que o homem está espiritualmente morto. Eu sei que eu não posso me... alguém abre em Efésios 2 e leia de 1 a 3 rapidinho, porque até eu abrir minha Bíblia, vou perder assim o tempo. Então, Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Então, o que significa um morto espiritualmente? Significa não responder a Deus, completamente indiferente a Deus. Mas ele consegue ser responsivo com as coisas humanas e com as coisas do demônio. Ele fica muito frágil para as coisas de Satanás. Mas ele tem indiferença. O morto espiritualmente, irmãos, ele tem indiferença com relação às coisas de Deus. Graças a Deus.
Não sei se vocês viram aí no vídeo um pastor que estava num círculo assim de ateus, e cada hora sentava um e conversava com ele, discutia sobre um certo assunto, e ele dava cada minutos para a pessoa fazer a pergunta. E eu pude ver ali, eu nem me atinei assim para ver tudo, mas eu pude ver ali que todos os seres queriam sentir Deus. Esse Deus não existe, a gente não vê ele, a gente não sente. E o pastor explicava, né? Ele é imaterial, ele é espiritual. E para você enxergá-lo, você tem que estar no espírito. Aleluia. Para você senti-lo, para você viver ele, você tem que estar no espírito. Então, o pastor é muito entendido. O homem inteligente, entendia de tudo. Ninguém saiu daquela cadeira assim, que quebrou alguma resposta dele. Ele foi muito bíblico, muito bíblico. Então, dizer que um homem está espiritualmente morto significa que ele não pode ir até Deus. Não pode obedecer a Deus e não pode agradar a Deus. Tá? Então, essa incapacidade do homem, sua impotência é moral. Ele não irá fazer isso, porque ele odeia tudo que se relaciona a Deus. Tá? Então, não há nada que uma pessoa pode fazer, um homem pode fazer, mas Deus pode. Aleluia. Yes. Aleluia. A incapacidade do homem é resultado da sua hostilidade voluntária. Meu amado Deus. É voluntário. Porque quando você vai conversar com um ateu, você vê que ele quer justificar de todos os meios o porquê que ele não crê nesse Deus, o porquê que ele vive de acordo com o que ele acha, com o que ele pensa, e o que traz prazer e alegria para ele. Então, é essa hostilidade voluntária. Mas Deus nos deu a Escritura para que o homem conheça Ele. Aleluia. Eu quero introduzir aqui rapidinho, porque já falta. Então, Jesus é o mais odiado deste planeta, porque Ele é a luz. Aleluia. Ele é justo. Glória a Deus. E Ele é amor. Aleluia. Ele é bom. Então, o amor na Bíblia é ele se doar assim como ele fez. Porque eu mesma, com experiência para Deus, com Jesus, foi quando eu entendi a cruz, a morte dele na cruz. Na cruz. Tem um outro texto aqui, mas não sei, João 3, vê se acha aí, João 3, o outro acha Romanos 1, 18. Mas, irmãos, eu estava em casa, esses dias eu deixei ir falando com o meu cunhado no Brasil, João 3, 19, 20 e 21. E ele estava falando com o irmão está com câncer na próstata. E ele precisa urgente, até vou passar no grupo da igreja, pastor, das irmãs, estão arrecadando dinheiro lá porque ele não tem seguro de saúde e não tem... Está esperando pelo SUS, mas o SUS é daqui a 1 ano e ele não tem mais tempo para isso. O câncer já começou a sair da próstata. Então, nós estamos... ele falando com o Dejair e eu falei assim, Dejair, me dá o telefone, deixa eu falar com o Altair. Aí eu contei o meu testemunho, o testemunho que eu contei aqui para vocês. Eu contei para ele, porque ele não sabia. Ele falou, Onice, esse testemunho me edificou tanto. Aleluia. Me edificou tanto, porque ele é católico, irmão. Ele até briga direto com o Dejair por causa de religião, por causa de coisas que ele não entende. Então, ele não entendeu ainda o sacrifício de Jesus na cruz pela vida dele. E ele está numa situação de dificuldade, de provação. Então, eu falei, meu Deus, ele precisa de Deus. Aleluia. Aleluia.
Irmãos, quando vocês estão assim totalmente dentro desta palavra e o que Deus pode fazer por um pecador, você se compadece daquela vida. Yes. Aleluia, é verdade. Você se compadece e você quer que ele veja como os teus olhos vê. Como teus olhos vê, você quer que ele veja. Aleluia. Meu Deus. Mas nós como homem não podemos fazer nada. Yes. Mas Deus pode. Mas então vamos levar o nosso testemunho. A palavra de Deus, pode ler aí quem achou, João 3, 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oh, glória! Que lindo esse texto, né, irmãos? Então, ninguém quer Jesus, né? A menos que o Espírito de Deus mude essa natureza. Aleluia. Então, quem abriu Romanos aí 18, 25. Às vezes, irmão, nós pensamos que nós vamos viver ainda a tribulação, o tempo futuro, né? Mas nós estamos já debaixo dessa ira de Deus, tá? Desde quando Jesus veio na terra, estabeleceu-se o reino de Deus, mas a ira de Deus está sobre a terra. Amém. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Amém. Então, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, essa verdade sobre Deus, manifestada na criação e no conhecimento, ela é rejeitada. Gente, a natureza, tudo que existe, o céu, as constelações, os planetas, tudo mostra que há um Deus criador de todas as coisas. Mas nós nos tornamos cegos, né? Hostis, e olha que todos usufruem desse benefício do grande Deus poderoso, né? Não falta o ar que nós respiramos, não falta a comida, não falta o sol que cada dia, né, está ali brilhando. Oh, meu Deus, como podemos ser tão cegos? E qual foi a atitude do profeta quando viu os ossos, irmãos? Meu Deus. De tristeza, né? De tristeza. Porque lá no verso 3, ele perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ele responde: tu o sabes. Né? Ezequiel não presumiu da graça de Deus, mas ao mesmo tempo ele não duvidou da graça de Deus ou do seu poder, né? Deus, se o Senhor quiser que eles vivam, eles viverão. Né? Então é uma coisa linda quando tudo tem a ver com Deus, e somente Deus pode fazer isso, irmãos. Né? Então este é um momento para que os homens pensem, os homens reflitam, porque se o Senhor quiser que eles vivam, eles viverão. A Bíblia diz que é um povo muito grande para seu filho. Muito grande. Porque tudo o que Deus faz é para seu filho. Né? Porque Deus falou para Ezequiel: profetiza. E ele profetizou. Então, há poder nesta palavra. Aleluia. Esta palavra de Deus, irmãos. E
E todos os versículos da Bíblia sobre pregar com poder, nunca esqueçam, irmão. Nunca esqueçam. Foram escritos por um homem, Paulo, apóstolo Paulo, que não estava pregando em um belo púlpito como o nosso. Pai. Ele não, mas nem toda a igreja estava, né, com eloquência. Ele não estava pregando com eloquência, mas foi escrito por um homem que foi espancado todas as vezes que ele pregava. E este homem desistiu? Nunca. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Deus, aleluia. Nossa, o poder é necessário quando você sai. O poder é necessário quando você sai e se lança no meio dos dragões. Aleluia, Jesus. E é isso que Deus nos convida a fazer. Glória a Deus. Mas esteja preparado. Aleluia. Né? Então, ele me fez andar ao redor, Ezequiel dizendo, né? Então, aos que têm fé, Deus vai dar a graça para ver que a coisa está pior do que imaginávamos. Tá? Às vezes nós sabemos das coisas que está havendo no mundo pelas notícias, mas às vezes a gente nem quer ouvir notícia, mas só que Deus não pode mostrar o pior para quem não tem a fé, não tem esses olhos abertos. Tá? Então você fica estagnado. Aquele que não tem os olhos abertos, ele fica estagnado na sua espiritualidade. Aleluia. Ele se fortalece, tá? Aquele que não tem fé, ele se fortalece na incredulidade. Eu vou contar um testemunho rapidinho de um casal. A minha helper está trabalhando com essa pessoa, que ela trabalhava comigo, mas ela foi trabalhar com ele porque ele tinha uns 5 dias, até sábado, e ela até chorou quando saiu, tadinha. E ela foi trabalhar com esse homem, um senhor, porque a mulher dele que trabalhava com ele, mas ela não estava podendo ir porque está com depressão. Aí eu falei, nossa, aí ela falou nisso, e eles eram crentes, iam para a igreja. Eu falei, mas o que aconteceu? Não está mais indo na igreja? Não está mais indo para a igreja, porque uma filha dela morreu com 6 anos de idade, e ela culpa Deus. Ela fala que Deus, por que Deus deixou a filha dela morrer? E não foi mais para a igreja, e nem o marido ter ido. E está com depressão em casa. Eu falei, Nath, quem poderia ajudar ela a fortalecer o coração dela? É só Deus. E ela está fugindo disso. Ela não está deixando Deus trabalhar na vida dela. Meu amado Deus, aleluia. Mas o dia em que forem abertos os olhos dela, ela vai voltar para esse Deus. Eu creio. Eu falei, Nath, ora por esta pessoa. Ora por ela, tá? Você está agora trabalhando com ela, com ele, né? Com o esposo. Então irmãos, tudo que Deus fez foi para Jesus, tá? Tudo que ele fez, desde a criação, ele fez para Jesus. E a nossa salvação é para Jesus. Tá? E quem ama o Filho, ama a Deus. Quem ama o Filho, ama a Deus. Tá? Então, quem é que olha para um vale de ossos secos e profetiza segundo as verdades de Deus? É um homem forte, um homem cheio de Deus. Aleluia, Jesus. Tá? E esse mundo está precisando de homens cheios de Deus. Né? Então, no verso 4, Deus mostra a Ezequiel, quem cura sou eu. Mas é você que ora e que impõe as mãos. Quem converte sou eu. Aleluia. Mas é você que prega. Aleluia. Jesus. Quem traz a vida a esses ossos, Ezequiel, Deus. sou eu. Mas quem profetiza
é você. Aleluia. Glórias a Deus. Meu Deus, irmãos. Aleluia, Deus. Toda batalha é vencida no poder da palavra de Deus. Graças a Deus. Em oração, Glória a Jesus. em vigília com Deus, tá? E que surjam verdadeiros homens e mulheres que acreditam nesse Deus sobrenatural, Aleluia. que faz obra sobrenatural no coração de um homem Graças a pecador Deus. Aleluia. e que transforma um pecador em um Louvado filho de seja o Deus. nome de Jesus. Aleluia, Aleluia. Filho de Deus. Que honra você ser chamado de filho, você ser chamada de filha. E eu pergunto, você acha que você é filho e filha de Deus? Graças a Deus. Sabe aonde que nós vamos saber isso, gente? Aleluia. Na palavra. Glórias a Deus. Tá? É na palavra. Porque quando a gente começa a ler ela vai nos dessecando, sabe? Ela vai nos abrindo assim, como nós somos, quem eu sou, como eu sou. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É só a palavra. Maravilhoso é o nome de Jesus. E Aleluia. quando eu me deparo com certa coisa, eu nunca deixo de falar, irmãos. Quando eu fui assim, nascida de novo, né? Foi quando eu estava lendo o livro de Romanos. Que bem dizemos. E eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz e eu já era crente, irmãos. Glória a Deus. Eu já tinha acho que uns 5 anos de crente. Jesus. Ia para a igreja. Glórias a Deus. E eu amo a palavra, mas eu ainda não entendia. E aquele dia que eu abri a Bíblia e lendo Romanos, eu ajoelhei e chorei. E chorei, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Aleluia. Glórias a Deus. Ali eu vi que eu nasci de novo. Aleluia. Eu nasci de novo. Glória a Jesus. Oh, glória! Então, eu creio que você vai ter esse encontro, esse momento de você dizer: eu verdadeiramente sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Glória a Deus. Tá? Não há nada mais precioso para Deus do que o seu filho. Graças a Deus. Não há nada mais precioso, porque tudo que Deus fez, Ele fez para o seu filho. Glória a Deus. A sua salvação. Graças Deus a está Deus. reunindo um povo para seu filho. Então, na mente de Deus, tudo tem a ver com o seu filho. Graças a Deus. Então, eu queria que alguém lesse aí rapidinho, João 3, porque o meu horário já afindou. João 3, 35, 36. Ângela, abre João 14, 6. Glória a Deus. João 14, também. Glórias a Deus. Oh, glória. João 3, 35, 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vocês viram? Que coisa linda. Graças a Deus. Tudo é para seu filho. Se aquele que rejeita o filho, aquele que não conhece o filho, ele não pode agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, tem tudo a ver com amar o seu filho. Graças a Deus. Oh, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Obrigada pela oportunidade. Essa palavra, olha, me fez crescer assim muito. Glória a Deus. Muito mesmo. Abriu minha visão. E eu quero que a igreja veja nesse prisma de que a igreja precisa se mover. Levar a palavra de Deus. Né? Levar todo
4 cantos dessa terra. É, Bom, onde você tiver oportunidade, os seus parentes. Eu fico muito, sempre que eu estou falando, esses dias eu falei com a minha irmã, da minha casa sou somente eu que sou crente, da família do Dejaí só ele é crente. Mas Deus nos trouxe para essa terra, irmãos. Graças a ti, Deus. Mas eu creio que foi para crescimento e conhecê-lo melhor. Tá? E quando tivermos oportunidade, nós falemos desse Deus que nos ama e nos quer levar para Ele. Glória a Deus, obrigada. oh, bendito. Glória no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, amém?